Eu enterrei o segredo da morte do meu irmão no subsolo da nossa casa em Alfama há 8 anos, e agora, nesta carta amarelada que chegou pelo correio, a família me convida para o Natal como se nada tivesse acontecido, mas eu sei que o fantasma dele vai estar à mesa, rindo da hipocrisia deles. Eu respondi sim, não por perdão, mas porque o veneno que planejo derramar nas suas taças de vinho moscatel será mais doce que qualquer reconciliação. Eles acham que me querem de volta para curar feridas antigas, eu volto para abrir as deles, uma por uma, até que o sangue manche o presépio que a minha mãe ainda monta com mãos trêmulas. O envelope estava encostado à porta do meu apartamento em Cascais, como um mensageiro indesejado que se recusa a partir. Eu o peguei com os dedos frios do vento atlântico que varria a marginal, e o papel crepitou como ossos secos sob a minha palma. Lisboa brilhava ao longe, as luzes do Tejo piscando como olhos acusadores, mas aqui, no meu exílio autoimposto, eu me sentia seguro, ou assim pensava até abrir aquela carta. As palavras dançavam na página em tinta preta, a caligrafia da minha mãe, Inês, tremendo ligeiramente, como se ela soubesse que cada letra era uma corda no pescoço dela própria. Querido João, este Natal faz 8 anos desde que partiste. A casa está vazia sem ti. Vem, por favor. Teu pai e eu precisamos de ti. Há tanto para perdoar, tanto para celebrar. Beijos, mãe. Perdoar. A palavra me acertou como um murro no estômago, e quando o grito abafado do meu irmão, Miguel, naquela noite chuvosa de verão. Eu tinha 19 anos, ele 22, e o nosso mundo em Alfama, com as suas ruas estreitas, cheias de fado e sardinha assada, desabou num instante. Mas não foi um acidente, como eles contaram à polícia. Foi uma escolha. A escolha deles. Eu rasguei a carta em pedaços e os atirei para o mar, vendo as ondas os engolirem como segredos devorados pelo tempo. Mas o convite já estava dentro de mim, uma semente podre que germinava ódio. Porque agora, após 8 anos de silêncio, de cartas não respondidas, de telefonemas que eu ignorava, o Natal em Portugal é sagrado, famílias reunidas à volta da consoada, com o cheiro de rabanadas e o som de castanhas a estalar na lareira. Mas na nossa casa, o Natal sempre fora uma máscara para as mentiras. Lembrei-me da última vez que estive lá. Era julho, o calor sufocante colava as camisas às costas, e Miguel e eu estávamos no terraço da casa dos nossos pais, bebendo cerveja Superboc gelada enquanto o sol se punha sobre o castelo de São Jorge. Ele era o filho dourado, bonito, charmoso, o que herdaria o pequeno negócio de vinhos do pai na bairrada. Eu, o sonhador, o que lia Camões à noite e sonhava com viagens para além do Atlântico. João, um dia vamos fugir disto tudo, disse ele, os olhos castanhos brilhando com promessas. Tu e eu, contra o mundo. Mas o mundo era a nossa família. O pai, António, um homem de mãos calejadas pelo trabalho na adega, mas coração de granito, obcecado por tradição. A mãe, Inês, com o seu rosário sempre ao pescoço, rezando para santos que nunca respondiam. E a irmã mais nova, Sofia, que na altura tinha só 16 anos, uma flor murcha de mais cedo, sempre a tentar mediar as tempestades. A tempestade veio quando Miguel descobriu o caso da mãe com o sócio do pai, o Sr. Mendes. Não era só um caso, era um plano. Mendes queria comprar a adega, e Inês, cansada da vida de aparências, via nele uma saída para o luxo que António nunca lhe dera. Miguel confrontou-os, gritando no meio da cozinha, pratos a voar como pássaros feridos. Vocês vão destruir tudo, berrou ele. O pai, furioso, negou tudo, mas o soco que acertou Miguel no queixo foi real. Eu assisti, paralisado, do corredor escuro. Naquela noite, Miguel fugiu para o carro do pai, eu atrás dele chovia torrencialmente, as ruas de Alfama transformadas em rios de lama. Ele acelerou pelas curvas íngremes, os pneus a chiar contra o asfalto molhado. Eles não merecem-nos, João. Vamos embora para sempre. Eu concordei, o coração aos saltos. Mas no cruzamento com a Rua da Madalena, um caminhão surgiu do nada, ou talvez não. O depoimento do pai, depois, jurou que Miguel estava bêbado, que acelerou para a morte. Mas eu vi o pai, horas antes, a sussurrar ao telefone com Mendes, acaba com isto. Ele sabe demais. O acidente. A polícia concluiu negligência. Enterro rápido, lágrimas falsas. E eu, o irmão sobrevivente, fui mandado para Cascais com uma bolsa de estudos que o pai arranjou para me calar.
Vai, estuda, esquece isto, disse ele, os olhos frios como o mármore de um túmulo. Mas eu não esqueci. Passei 8 anos a construir uma vida nova, um emprego como tradutor freelance, noites solitárias a ler psicologia criminal, a dissecar mentes como a deles. Aprendi que o perdão é uma ilusão para os fracos, a vingança, uma arte para os que sofreram. Agora, esta carta. Eu sabia que não era inocente. Liguei para Sofia, a única que ainda tentava contactar-me de vez em quando, mensagens curtas como "Sentes saudades?". A voz dela no telefone era um sussurro, como se temesse ser ouvida. João. Respondeste. Sim. Vou. Mas diz-me a verdade, Sofia. Porque agora? Silêncio. Depois, um suspiro. O pai está doente. Cancro. Não quer que saibas, mas... Ele fala de ti. Diz que precisa de paz antes de... Tu sabes. Paz. A palavra me fez rir, um som seco e amargo. Paz para ele, que enterrou o filho vivo para salvar a sua adega e o seu orgulho. E a mãe? Ainda reza pelo milagre. João, por favor. Vem. Pela família. Pela família. Eu desliguei, o telefone quente na mão. A família que me roubou o irmão, que me transformou num fantasma. Mas eu voltaria, não como o rapaz quebrado de outrora, mas como o homem que arquitetara o seu fim. O Natal seria o palco perfeito, luzes, risos forçados, segredos a ferver sob a superfície. Eu traria presentes, não embrulhados em papel colorido, mas em mentiras afiadas, em verdades que cortariam como navalhas. Nos dias seguintes, preparei-me como um assassino. Comprei um bilhete de comboio de Cascais para Santa Apolónia, o meu coração batendo no ritmo das rodas sobre os carris. Em Lisboa, o ar cheirava a mar e a castanhas assadas, as ruas enfeitadas com guirlandas e presépios iluminados. Mas eu via sombras, nas ruelas de Alfama, onde Miguel e eu corríamos crianças, perseguindo gatos vadios, no mirador da Senhora do Monte, onde ele me confessou amor por uma rapariga que nunca existiu, só para me ver sorrir. Cheguei à casa ao entardecer do dia 23. A fachada amarela, com as janelas de varandas de ferro forjado, parecia a mesma, mas o portão rangia como um lamento. Toquei a campainha, e o som ecoou como um sino fúnebre. A porta abriu-se, e lá estava Sofia, mais velha, os cabelos castanhos presos num coque desleixado, os olhos inchados de noites insones. João. Ela abraçou-me, o corpo magro tremendo. Estás aqui? Sim, respondi, a voz firme. Estou. Entramos na sala de estar, onde o pinheiro de Natal piscava luzes vermelhas e douradas, bolas de vidro refletindo o meu rosto distorcido. O cheiro de azevinho e de bolo rei pairava no ar, mas por baixo, algo azedo, o cheiro da doença, talvez, ou da podridão acumulada. A mãe surgiu da cozinha, o avental florido manchado de farinha, o rosário tilintando no pulso. Meu filho! Gritou, as lágrimas jorrando como se eu fosse o filho pródigo. Ela me beijou as faces, as mãos frias como peixe morto. Deus te trouxe de volta. Senta, come qualquer coisa. Tens cara de quem não dorme. Eu sorri, um sorriso que não chegava aos olhos. Dormir. Com o que me deram para sonhar. O pai estava no quarto, disse ela. Descansando. Eu assenti, mas o meu olhar varreu a casa, as fotos na parede, Miguel apagado como se nunca existisse, só eu e Sofia em comunhões e natais passados. O jantar foi tenso, sopa de couve, broa de milho, conversas superficiais sobre o tempo, o preço do vinho. Sofia falava do seu emprego numa loja de souvenirs no Chiado, a mãe das netas que os vizinhos tinham. Eu ouvia, acenando, mas a minha mente traçava planos. Naquela noite, deitado na cama de hóspede, o colchão afundado como memórias, ouvi-os sussurrar no corredor. Ele parece diferente, disse a mãe. Mais duro. Bom, murmurou o pai, a voz rouca. Precisa de ser homem. Para o que vem a seguir. O que vem a seguir. As palavras me gelaram o sangue. Levantei-me, silencioso como um ladrão, e desci as escadas rangentes até à cozinha. No balcão, o vinho do Porto aberto, garrafas de cristal polido. Peguei numa,
Cheirei o aroma rico de frutas secas e carvalho. Perfeito. Amanhã, na consoada, eu misturaria o meu presente, um frasco de sedativo que comprara numa farmácia discreta em Cascais, inodoro, insípido. Não para matar, ainda não. Para soltar línguas, para que as verdades saíssem aos tropeções, bêbadas e nuas. Deitei-me de novo, o coração calmo pela primeira vez em anos. O Natal deles seria o meu julgamento. E eu seria o carrasco. O dia 24 amanheceu com um sol tímido filtrando pelas persianas de madeira, pintando listras douradas no chão de azulejos. Lisboa acordava devagar, o som distante de elétricos tilintando como sinos de igreja, o cheiro de café fresco misturando-se ao de bacalhau a dessalgar na cozinha. Eu desci cedo, antes que os outros se mexessem, e encontrei a mãe já de pé, ajoelhada perante o presépio no canto da sala. O menino Jesus de barro, envolto em palha, olhava para ela com olhos pintados de inocência. Inês murmurava orações, os dedos entrelaçados no rosário, como se as palavras pudessem apagar o sangue das mãos dela. João, disse ela, erguendo-se com um gemido nas costas. Não dormiste bem? Sonhei com Miguel, respondi, a voz baixa, testando as águas. Os olhos dela pescaram, um véu de pânico caindo por um segundo antes de o sorriso regressar. Ah, o teu irmão. Ele velaria por nós, não é? Vem, ajuda-me com o bacalhau. É tradição. Tradição. A palavra era um mantra na nossa casa, um escudo contra o caos. Ajudei-a a desfiar o peixe salgado, os flocos brancos caindo na tábua como neve suja. Falámos de coisas banais, o mercado da Ribeira, o preço das laranjas na época. Mas por baixo, a corrente subterrânea de tensão puxava-nos. O pai está melhor hoje, disse ela, limpando as mãos num pano. Vai descer para a consoada. Quer-te ver. Eu assenti, mas o meu estômago revirou. António, o patriarca, o homem que batera no filho até ele sangrar, agora fraco, dependente. Karmas tem formas engraçadas de se manifestar. Sofia apareceu por volta do meio-dia, carregando sacos de compras do supermercado, filhós, raivas, o bolo rei com as frutas cristalizadas que ninguém comia. Ela beijou-me na face, o perfume dela, lavanda barata, recordando-me das tardes em que a levávamos à praia de Carcavelos, Miguel a ensiná-la a nadar enquanto eu construía castelos de areia. Estás magro, João. Come mais. Não tenho fome de comida, disse eu, e ela corou, desviando o olhar. Sofia sempre fora a pacificadora, a que limpava as feridas sem perguntar como sangraram. Mas 8 anos mudam as pessoas. Os seus olhos agora carregavam um peso, linhas finas ao canto da boca, como se ela também guardasse segredos. O pai desceu ao fim da tarde, apoiado na bengala de madeira de castanheiro que herdara do avô. O cancro o consumira, pele amarelada esticada sobre ossos, olhos fundos como poços. Mas o maxilar ainda era quadrado, teimoso. João, grunhiu, estendendo a mão. Apertei-a, sentindo a fraqueza, mas também o aperto possessivo. Bom tê-lo de volta, rapaz. Rapaz, repeti, a ironia escapando-me. Já não sou rapaz, pai. 8 anos é tempo suficiente para um homem se tornar outra coisa. Ele riu, um som rouco como cascalho. Verdade. Mas sangue é sangue. Senta-te. Vamos falar como homens. Na sala, com o fogo crepitando na lareira, ele serviu 2 copos de bagaço, o licor ardendo na garganta como fogo purificador. Eu sei que me odias, começou ele, os olhos fixos nas chamas. Pelo Miguel. Pelo acidente. Acidente, ecoei, a palavra azeda na boca. É assim que chamas aquilo. Ele engoliu em seco, o pomo de Adão subindo e descendo. Ele era imprudente. Bebeu demais, acelerou. Eu tentei avisá-lo. Avisar. Ou calá-lo. As palavras saíram afiadas, e vi o flanco dele vacilar. Mas ele recuperou, endireitando as costas. Não foi assim. O Mendes. Sim, houve conversa de negócios. A adega estava em risco. Mas o Miguel. Ele via coisas que não devia. Eu protegi a família. Protegeste o teu ego, cuspi. E o que sobrou? Um túmulo vazio e um filho exilado.
O silêncio caiu como uma cortina pesada. Lá fora, as crianças da rua cantavam canções de janeiras, vozes puras contrastando com a podridão dentro de portas. O pai ergueu o copo. Bebe. Pelo passado. E pelo futuro. Eu bebi, mas o meu copo era veneno lento. Na cozinha, enquanto a mãe preparava a mesa, misturei o sedativo no jarro de vinho tinto, uma dose calculada para soltar inibições, não para matar. Bastava um gole para as máscaras caírem. A consoada começou ao anoitecer. A mesa era um banquete, bacalhau à brás, com batata palha crocante e azeitonas pretas, peru assado recheado de castanhas, salada de grão com coentros frescos. As velas tremuziam, lançando sombras dançantes nas paredes caiadas. Sofia acendeu as luzes do pinheiro, e por um momento, parecíamos normais, uma família portuguesa reunida, o som de talheres tilintando como risos. Saúde, disse o pai, erguendo o copo. Bebemos, ouvimos correndo quente pela garganta. Eu observava, o coração um tambor de guerra. Os efeitos viriam devagar, primeiro, a língua solta, depois, as confissões. A mãe começou, os olhos vidrados após o segundo gole. Lembram-se do Natal em que o Miguel escondeu o bolo rei no sótão? Procurámos a noite toda. Risos forçados. Sofia contou anedotas da escola, mas o pai. O pai inclinou-se para mim, o fôlego azedo de álcool e doença. Eu fiz o que tinha de fazer, João. O Mendes ofereceu o dobro pelo negócio. Se o Miguel falasse, perdíamos tudo. Eu liguei para ele, para o condutor do caminhão. Um favor antigo. Não para matar, só para assustar. Mas as coisas saem do controlo. O mundo parou. A colher de Sofia caiu no prato, tilintando. A mãe engasgou, o rosário apertado na mão. António. Cala-te. Mas ele continuou, as palavras jorrando como pus de uma ferida aberta. Ele acelerou para a morte, sim, mas o caminhão. Eu pedi para bater de raspão. Para o parar. O idiota do condutor errou. E agora, eu morro com isso no peito. Eu ri, um som baixo e perigoso. Então é isso. Um favor que matou o meu irmão. E eu, o idiota que sobreviveu, exilado para não fazer perguntas. Sofia chorava agora, as lágrimas salgadas misturando-se no vinho. Eu sabia, João. Ouvi-os nessa noite. Tentei contar-te, mas tu partiste antes. A mãe ajoelhou-se, implorando. Perdão, meu filho. Foi pelo dinheiro. Para ti, para todos. O Mendes prometeu uma vida melhor. Melhor. A palavra me incendiou. Levantei-me, a cadeira raspando o chão como unhas num caixão. Vocês mataram o meu irmão por moedas. E agora, com o pai a morrer, me chamam para quê? Para assinar o perdão no testamento. Para herdar a culpa junto com a adega. O pai tentou erguer-se, mas caiu, a bengala rolando. Não. João, a adega é tua agora. Eu mudei o testamento. Para ti. Paz, rapaz. Paz. Paz. Eu peguei no jarro de vinho, o líquido tinto como sangue, e servi mais um copo para cada um. Bebam. Pela paz. Eles beberam, os olhos suplicantes. Mas o meu copo ficou intocado. O sedativo faria o resto, noites de insonia, confissões aos vizinhos, talvez uma ida à polícia. Eu plantara a semente, agora, via-a crescer em agonia. A noite avançou, as canções de Natal e quando da rua, mas dentro, o silêncio era um túmulo. Eu subi para o quarto, o plano a solidificar-se. Amanhã, o dia de Natal, traria o verdadeiro presente, a destruição deles, pedaço por pedaço. O amanhecer do dia 25 trouxe uma luz crua, impiedosa, infiltrando-se pelas frestas das portadas como dedos acusadores. Eu não dormira, como poderia, com as confissões da noite anterior e quando na minha cabeça como o fado melancólico que subia das tabernas de Alfama. O pai roncava no quarto ao lado, o som entrecortado pela tosse úmida da doença, a mãe murmurava ave-marias na cozinha, o rosário batendo contra a banca como um coração mecânico, Sofia, encolhida no sofá da sala, os olhos vermelhos fixos no presépio, como se o menino Jesus pudesse absolvê-la.
Desci devagar, os degraus de madeira gemendo sob os meus pés, cada rangido um lembrete do peso que carregava. Na mesa do pequeno almoço, restavam os restos da consoada, fatias de bolo rei endurecidas, ovos mexidos frios, café requentado que cheirava a amargor. Servi-me de uma bica forte, o vapor subindo como fantasmas, e sentei-me ao lado de Sofia. Ela não me olhou, os dedos traçando padrões invisíveis na toalha de damasco. Por que não me disseste? Perguntei, a voz baixa para não acordar os outros. 8 anos, Sofia. 8 anos a fingir que era um acidente. Ela engoliu em seco, os ombros tremendo. Eu tinha 16 anos, João. Medo. O pai. Ele batia, sabes? Não só no Miguel. E a mãe, ela chorava, mas obedecia. O Mendes vinha à casa, com presentes, joias, viagens prometidas. Eu via tudo, mas era uma criança. Quando tentaste ligar, após partires, o pai atirou o telefone pela janela. Ele esquece, disse ele. Tempo cura. Tempo cura. Que mentira reconfortante. Eu pensei em Miguel, no seu sorriso torto, na forma como ele me defendia das zangas do pai, levando as culpas para si. Tu foste a última a vê-lo vivo, disse eu. No hospital, após o acidente. O que ele te disse? Sofia cobriu o rosto com as mãos, um soluço escapando. Ele acordou por um minuto. Os olhos cheios de dor. Diz ao João para não voltar. Eles vão matá-lo também. Depois, fechou os olhos. Os médicos disseram que foi o choque. Não o choque. O caminhão. O favor. Eu apertei o punho até as unhas cravarem na palma, o sangue quente pingando no prato. E tu guardaste isso? Por quê? Porque sou fraca, sussurrou ela. Casei com o primo do Mendes, há 3 anos. Para estabilizar a família, como o pai disse. O dinheiro da adega salvou-nos da ruína, mas... É podre, João. Tudo podre. O casamento. Outra camada de traição. Eu ri, amargo. Então és cúmplice agora. Parabéns. Ela ergueu o rosto, os olhos flamejando pela primeira vez. E tu? O que fazes aqui, fingindo perdão? Eu vejo nos teus olhos, ódio. Vingança. O que planeias, irmão? Antes que pudesse responder, a mãe entrou, o rosto pálido como cera. João, o teu pai. Ele quer falar contigo. Sozinho. Subi as escadas, o ar denso de cheiro a remédios e suor. O quarto do pai era um mausoléu, cortinas corridas, cama de docel com lençóis amarrotados, garrafas de morfina na mesa de cabeceira. Ele estava semi-reclinado, a pele translúcida revelando veias azuis como rios subterrâneos. Senta, ordenou, a voz fraca mas autoritária. Sentei-me na cadeira ao lado, o couro rangendo. O que queres, pai? Absolvição. Ele tossiu, um som úmido e gorgolejante. Não. Verdade. Eu sei que puseste algo no vinho ontem. Os sonhos. Horríveis. O Miguel, a perseguir-me, a gritar assassino. É isso que queres? Que eu confesse para a polícia? Que perca tudo? Eu inclinei-me para a frente, os nossos rostos a centímetros. Tudo? Perdeste tudo há 8 anos, quando mandaste matar o teu próprio filho. Por uma adega. Por dinheiro. Os olhos dele brilharam, não de lágrimas, mas de fúria. Não mandei matar. Foi um erro. O condutor, o tipo da bairrada, o que transportava uvas, devia só bater de lado, para o assustar, para o fazer parar e ouvir. Mas ele bebeu, acelerou. Eu paguei-lhe para calar a boca, sim, mas... Deus me perdoe, foi acidente. Deus perdoa. Eu não. Peguei na mão dele, fria e ossuda. O testamento. Muda-o para mim não lava a culpa. É suborno. Ele puxou a mão, o peito arfando. É justiça. A adega era para o Miguel, mas ele traiu-nos. Falou com o inspetor das finanças, ameaçou denunciar o Mendes por evasão.
Eu protegi o que era nosso. Agora, com o cancro, vejo claro, tu és o único que sobrou. Assina os papéis amanhã, no notário. Herda. E esquece. Esquecer. A palavra me deu náuseas. E se eu não quiser? Se eu contar tudo, à Sofia, aos vizinhos, à imprensa? O patriarca de Alfama mandou matar o filho por vinho. O rosto dele contorceu-se, um esgar de pavor. Farias isso à tua família? Aos teus genes? Genes. Vocês mataram os meus. Levantei-me, a cadeira tombando. Amanhã, no notário, eu assino. Mas não pelo dinheiro. Pela oportunidade de te ver cair de dentro. Saí do quarto, o coração martelando. Lá embaixo, Sofia e a mãe preparavam o almoço de Natal, leitão da bairrada, crocante e suculento, arroz de pato, salada de marisco fresca do mercado da Doca. A ironia, celebrar a natividade com carne de porco, enquanto planejava o abate de lobos. O almoço foi um teatro de horrores. Sentámo-nos à mesa, as porções fumegantes contrastando com o frio na sala. O pai desceu, apoiado na mãe, e ergueu o copo de espumante. Pelo Natal. Pelo renascer. Bebemos, mas os olhares cruzavam-se como adagas. Sofia mal tocou na comida, os olhos baixos. A mãe tagarelava sobre a missa da meia-noite, ignorando o elefante na sala. Eu comi devagar, saboreando cada bocado, imaginando o veneno lento que já corria nas veias deles, não sedativo, mas a culpa. Após o café, forte e adoçado com canela, Sofia puxou-me para o terraço. O Tejo serpenteava lá embaixo, barcos de pesca balançando como berços. Eu sei do plano, João, disse ela, a voz trêmula. O sedativo. Eu vi-te na cozinha. Para quê? Para nos torturar. Tortura é o que merecem, respondi, o vento salgado chicoteando o rosto. Mas não vou parar no sedativo. Amanhã, no notário, eu assino. Depois, ligo para o inspetor. Com gravações, sim, gravei o pai agora. Cada palavra. Os olhos dela arregalaram-se. Não. Isso destrói-nos a todos. Eu tenho um marido, uma vida. Uma vida construída em mentiras. Como a do Miguel foi destruída. Virei-me para ela, a voz baixa e feroz. Tu podes fugir, Sofia. Vai para o Porto, começa de novo. Mas eles. Eles pagam. Ela recuou, lágrimas escorrendo. Tu mudaste. O irmão que eu conhecia não era assim, frio, calculista. Frio? Este frio foi esculpido por vós. Abracei-a por um segundo, sentindo o tremor. Vai, irmã. Antes que seja tarde. Ela fugiu para dentro, deixando-me sozinho com o rio e os meus demónios. O sol poente tingia o céu de laranja e púrpura, como sangue diluído. O Natal prosseguia, sobremesas de arroz doce, recheio de ovos, o som de morna na rádio. Mas para mim, era o prelúdio da tempestade. Naquela noite, enquanto a família dormia sob o efeito residual do vinho, eu escrevi uma carta, não para eles, mas para o diário de bordo da minha mente. Cada detalhe, as confissões, os nomes, as datas. Prova irrefutável. Amanhã, o notário seria o altar do meu sacrifício. E depois, a vingança consumar-se-ia. O dia 26 de dezembro trouxe uma garoa fina, típica de Lisboa no inverno, que molhava as ruas de Alfama como lágrimas relutantes. Os vizinhos varriam as calçadas, o cheiro de lixo natalino misturando-se ao de pão quente das padarias. Eu vesti o casaco de lã cinzento, o colarinho alto escondendo o aperto na garganta, e desci para a cozinha onde a mãe preparava o pequeno almoço tardio, torradas com manteiga de alfarroba, sumo de laranja fresca espremida. Os olhos dela estavam inchados, o rosário pendurado como uma âncora. João, come. Tens de estar forte para o notário. A voz dela era um fio, frágil como teia de aranha. Forte. Eu ri por dentro. A força deles era de ilusões, a minha, de aço forjado no fogo da perda. Sofia não aparecera à mesa, fugira durante a noite, uma mala apressada e uma nota rabiscada, perdão. Não posso ver isto acabar. Boa rapariga. Ela escapara do ciclo.
O pai desceu devagar, cada degrau uma batalha, a bengala batendo como um metrónomo fúnebre. Vestia o fato escuro do enterro do Miguel, ironia cruel. Vamos acabar com isto, murmurou, evitando o meu olhar. Chamámos um táxi, o elétrico 28 estava demasiado lotado de turistas pós-Natal, e rumámos ao Chiado, o coração chique de Lisboa, com as suas livrarias antigas e cafés onde poetas outrora conspiravam. O notário, Dr. Ferreira, era um homem de meia-idade com bigode grisalho e óculos de armação dourada, o escritório cheirando a papel velho e cera de selo. Cumprimentos formais, café servido em chávenas de porcelana rachada. Senhor António, o testamento revisto, disse ele, deslizando os papéis sobre a mesa de mogno. A adega na bairrada, a casa em Alfama, as ações no banco, tudo para o filho, João. Eu folhei as páginas, as cláusulas frias como contratos com o diabo. O pai assinou primeiro, a mão tremendo, o tinteiro manchando o papel como sangue. Depois, eu. A caneta pesava como chumbo, mas assinei com furiado, um sorriso nos lábios. Feito, disse. A família está salva. O Dr. Ferreira sorriu, alheio ao veneno. Parabéns, Sr. João. Uma herança generosa. Seu pai deve estar orgulhoso. Orgulhoso. O pai tossiu, cobrindo a boca com um lenço manchado. Sim. Orgulhoso. No táxi de regresso, o silêncio era um abismo. A mãe olhava pela janela, as luzes do Rocio borradas pela chuva. Agora, paz, sussurrou ela. Podemos ser uma família de novo. Eu não respondi. Paz era uma miragem no deserto do Tejo. Em casa, o almoço foi frugal, restos requentados, vinho leve para não agravar a doença. Mas após, quando a mãe cochilou no sofá, eu levei o pai para o terraço. O ar era fresco, carregado de sal e segredos. Assinaste, disse ele, acendendo um cigarro com mãos instáveis. Agora, o que? Vais denunciar-me. Arruinar o nome dos Costa. Eu encostei-me à grade de ferro, olhando para o castelo ao longe, onde reis outrora tramavam traições. O nome. Vocês arruinaram-no há 8 anos. Mas não, pai. Não há polícia. Ainda não. Ele exalou fumo, o cheiro acre misturando-se ao ozono da chuva. Então o quê? Dinheiro. A adega é tua. Pede mais. Mais. Eu quero justiça. Tirei o telemóvel do bolso, premi o play numa gravação baixa. A voz dele ecoou, tine mas clara, eu liguei para ele, para o condutor do caminhão. Um favor antigo. O cigarro caiu dos lábios dele, rolando pelo chão molhado. Maldito. Apagas isso. Não. Avancei um passo, a voz baixa e letal. Vou enviá-lo ao Mendes primeiro. Ele que sinta o pavor de ser exposto. Depois, ao inspetor das finanças, sim, o mesmo que o Miguel ameaçou chamar. E por fim, à imprensa. O vinho dos Costa, envenenado por sangue. O rosto dele empalideceu, mais que a doença. Tu és um monstro. O Miguel não queria isto. O Miguel está morto por tua causa. O grito escapou, e quando pelas ruelas. Uma vizinha espreitou da janela ao lado, mas recuou. Tu o mataste, pai. Indiretamente, mas mataste. E agora, eu mato o teu legado. Ele cambaleou, agarrando a bengala. Eu posso compensar. Dinheiro para caridade. Uma missa pelo Miguel. Qualquer coisa. Compensar. Como compensaste o condutor. Eu ri, o som selvagem. Não. Isto é psicológico, pai. Vou ver-te desabar, dia a dia. A culpa a roer-te, como o cancro. Os vizinhos a sussurrar, os clientes a boicotar a adega. Sozinho, com a tua consciência. Ele caiu de joelhos, a chuva molhando o fato. Perdão, filho. Eu. Amava-o, amava-vos a todos. Amei-o. As palavras me paralisaram por um segundo, uma rachadura na armadura. Mas então, lembrei do soco no queixo de Miguel, do telefonema sussurrado. Amor.
O teu amor é egoísmo disfarçado. Deixei-o ali, ajoelhado, e entrei em casa. A mãe acordou, alarmada. O que se passa? Nada, menti. Só conversas de homens. Naquela tarde, enviei o primeiro e-mail, para o menos, com a gravação em anexo. Lembra-se do favor. Agora, é a tua vez de pagar. A resposta veio rápida: quem é? Erro de envio. Mas eu sabia, o pânico instalara-se. A noite caiu cedo, as luzes de Natal piscando como olhos zombeteiros. Jantámos em silêncio, o pai ausente, trancado no quarto. A mãe serviu sopa de legumes, os olhos suplicantes. Fala comigo, João. O que ele te disse? Verdade, respondi. A verdade que tu ajudaste a enterrar. Ela cruzou-se, murmurando orações. Mas eu via as rachaduras, as mãos tremendo, o rosário escorregando. O veneno espalhava-se. Deitado na cama, ouvi o choro dela no andar de baixo, um lamento baixo, como o fado de Amália. Satisfação misturava-se ao nojo. Vingança era doce, mas azeda, libertava, mas acorrentava. Pensei em Miguel, no seu riso e quando nas ruelas. Isto é por ti, irmão. Amanhã, o próximo passo, o inspetor. O fim aproximava-se, e com ele, a minha redenção, ou a minha danação. Os dias seguintes fundiram-se num borrão de chuva e rancor, o pós-natal em Alfama transformando-se num carnaval de miséria. Os reis magos ainda não chegavam, mas os magos da minha vingança já teciam as suas teias. Acordei no dia 27 com o telemóvel a vibrar, uma mensagem do Mendes: encontro. Hoje. Café à brasileira. 14 horas, sem truques. O anzol mordia. A mãe andava pela casa como um espectro, limpando o que não estava sujo, o rosário um apêndice permanente. O teu pai não come, queixou-se ela, os olhos vermelhos de noite sem claro. Diz que sonha com o Miguel. Acorda a gritar. Bom, respondi, servindo-me de café. Os mortos não descansam quietos. Ela parou, a vassoura congelada no ar. O que fizeste, João? Ontem, no terraço. Eu ouvi vozes. Gritos. Vozes da consciência, disse eu, e saí antes que ela pudesse insistir. O pai trancara-se no quarto, recusando visitas até ao médico. Perfeito. O isolamento acelerava a decomposição. No chiado, o café brasileiro fervilhava de intelectuais e turistas, o cheiro de pastel de nata misturando-se ao de chuva molhada. Mendes esperava numa mesa do canto, um homem de 50 e tal, fato cinzento impecável, mas o rosto, era uma máscara de suor e olheiras. João Costa, disse ele, estendendo a mão. Ignorei-a. Fala, ordenei, sentando-me. O que queres comprar agora? O meu silêncio. Ele engoliu em seco, os dedos tamborilando na chávena de café. Ouvi rumores. A gravação. É falsa. Montagem. Falsa. Como o teu caso com a minha mãe. Inclinei-me, a voz um sussurro cortante. Eu tenho mais. Extratos bancários, mensagens antigas que a Sofia guardou. O favor, ao condutor, paguei um detetive em Cascais para desenterrar. Ele confessou, por uma garrafa de Porto. O rosto dele desmoronou, a arrogância evaporando como neblina. Eu não sabia que ia acabar assim. O António pediu ajuda para assustar o rapaz. O Miguel era uma ameaça, ia denunciar a evasão fiscal, anos de contas offshore nas ilhas. Perderíamos tudo. Tudo, ecoei. Como o Miguel perdeu a vida. Ele suplicou então, a voz quebrando. Dinheiro. Quanto? 1 milhão. 2. A adega é tua agora, vende-me de volta, e eu cubro. Eu ri, pagando o café com uma nota de 20 euros. Não quero o teu dinheiro sujo. Quero-te exposto. Amanhã, o inspetor recebe o dossiê. E a seguir, o Correio da Manhã, escândalo no vinho português, assassinato por adega. Saí, deixando ali, o café intocado a arrefecer. No regresso a casa, parei no Mirador da Graça,
o Tejo estendendo-se como uma veia aberta. O vento uivava, carregando ecos de fado distante. Senti uma pontada, não de culpa, mas de vazio. A vingança consumia, mas não preenchia o buraco onde Miguel deveria estar. Em casa, a crise explodira. O pai, delirante, berrava do quarto: Miguel, sai de debaixo da cama. A mãe chamara o padre, um homem idoso de batina preta, que ungia com óleo santo. Sofia ligara, do Porto, voz trêmula: volta, João. Eles vão morrer sem ti. Eles morreram para mim há 8 anos, respondi, e desliguei. Naquela noite, o pai sofreu um colapso. A ambulância veio, sirenes cortando a noite como facas. No hospital de São José, os médicos diagnosticaram agravamento, o cancro metástase, mas o stress acelerara. Poucos dias, disse o oncologista, um homem de olhos cansados. A mãe chorava no corredor, ajoelhada em azulejos frios. É castigo de Deus, soluçava. Pelo nosso pecado. Eu fiquei de pé, impassível. Deus. Ou eu. Ela ergueu o rosto, horrorizada. Tu. Tu mataste com o ódio. O sedativo, as palavras, envenenaste-nos. Envenenei? Vocês envenenaram a nossa família primeiro. Abracei-a por piedade, sentindo os ossos frágeis. Agora, reza. Pode ser a única salvação. Os dias no hospital foram um purgatório. O pai flutuava entre consciência e delírio, murmurando confissões para enfermeiras apavoradas. Eu mandei. O caminhão. Perdão. Uma delas, curiosa, perguntou-me: o seu pai fala de um acidente. Quer que chame a polícia? Não, menti. Delírios de moribundo. Mas gravei tudo, o telemóvel escondido no bolso. Provas. No dia 30, enviei o dossiê ao inspetor, gravações, depoimentos, extratos. A resposta veio rápida: investigação aberta. Descrição até verdito. O Mendes fugira, para a Espanha, diziam os rumores. A adega parou, clientes cancelando encomendas ao cheiro de escândalo. Vizinhos sussurravam nas escadas: os Costa. Assassinos. A mãe envelheceu 10 anos em dias, o rosário agora um chicote autoimposto. Por que nos fazes isto, João? É demónio. Não, disse eu, ajudando-a a subir as escadas rangentes. Sou justiça. Na véspera de ano novo, o pai pediu-me ao lado da cama, tubos serpenteando como cobras. Acaba com isto. Diz que perdoas. Deixa-me morrer em paz. Olhei para ele, o homem que fora gigante, agora encolhido. Perdão? Para quê? Para que o teu nome sobreviva na adega. Não. Para ti. A mão dele na minha, fraca. O ódio consome o vingador também. O Miguel. Ele te amava. Não queria vingança. Queria vida. As palavras acertaram como um soco. Lágrimas, minhas, escorreram, quentes e indesejadas. Tarde demais. Ele fechou os olhos. Não. Assina os papéis finais amanhã. Venda a adega. Começa novo. Pelo irmão. Morreu ao amanhecer do ano novo, fogos de artifício explodindo sobre Lisboa como confetes de luto. Enterro no dia 2, chuva torrencial lavando o caixão para a terra de Alfama. A mãe desmaiou na sepultura, Sofia regressou para a apoiar. Eu fiquei de pé, seco por dentro. A vingança consumara-se, prisão para o condutor, processo ao menos por cumplicidade, a família em ruínas. Mas o vazio persistia, maior que antes. Janeiro entrou em Alfama como um ladrão, frio e implacável, varrendo as decorações natalinas para as sarjetas. A casa dos Costa, agora minha, ecoava vazia, os móveis cobertos de lençóis como fantasmas. A mãe instalara-se com Sofia no Porto, fugindo dos olhares dos vizinhos, das manchetes no jornal de notícias, escândalo na adega familiar, confissão de assassinato encoberto. O Mendes fora extraditado, cara de rató cabisbaixo na foto policial. O condutor, um homem arrogado da bairrada, confessara tudo, era só para assustar, juro pelos santos.
Eu fiquei, limpando os escombros. Vendia a adega aos poucos, não por ganância, mas para apagar o legado. Os tonéis de vinho, outrora orgulho do pai, agora vazios, cheiravam a mofo e arrependimento. Passei noites a queimar papéis antigos no terraço, cartas de amor da mãe ao Mendes, contas falsificadas, fotos de Miguel rasgadas mas salvas, coladas de novo com fita adesiva. O inspetor chamara-me para depoimento, um escritório cinzento no alto de Lisboa. Senhor Costa, lamento pela perda, disse ele, um homem de fato amarrotado e olhos de cão cansado. A sua coragem trouxe justiça. Justiça, repeti, a palavra oca. Ou vingança. Ele encolheu os ombros. Para o seu irmão, é o mesmo. Saí dali com um peso levantado, mas outro descendo, o da solidão. Caminhei pelas ruelas, o fado de um bar proximamente ando, estranha forma de vida, e parei no local do acidente, a Rua da Madalena, marcada por uma placa discreta que eu mandara colocar, em memória de Miguel Costa, de 1983 a 2007. Irmão eterno. Sofia ligava semanalmente, voz suave, vem para o Porto, João. A mãe pergunta por ti. Há um quarto pronto. Em breve, mentia eu. Mas o em breve nunca chegava. Em vez disso, viajava, comboio para o Algarve, praias desertas em janeiro, o mar Atlântico rugindo como o meu luto não dito. Em Faro, encontrei um caderno antigo de Miguel, esquecido numa mala, poemas rabiscados, sonhos de viagens a Moçambique, onde os avós nascera. Para o João, um dia, mar juntos. Lágrimas, salgadas como o oceano. Escrevi-lhe de volta, no ar, desculpa, irmão. Tarde, mas cheguei. De regresso a Lisboa, em fevereiro, o sol tímido derretia o gelo nas ruas. A casa vendida, a um casal jovem de Braga, ignorantes da história. O dinheiro, doado a uma associação de vítimas de acidentes rodoviários. Limpeza. A mãe veio visitar-me uma última vez, magra como uma sombra, o rosário substituído por um colar de contas de âmbar. Sentámo-nos no café da esquina, pastéis de nata quentes entre nós. Perdoas-me? Perguntou ela, os olhos suplicantes. Perdão. A palavra pairou, pesada. Pensei no pai, no delírio final, no Mendes, na prisão, em Sofia, reconstruindo. Perdão não apaga, disse eu. Mas aceito. Para nós duas. Ela chorou, abraçando-me. Volta para casa, filho. O Porto é grande, mas vazio sem ti. Casa. A palavra me aqueceu. Marquei a mudança para março, um apartamento modesto perto da Ribeira. Sofia preparou o quarto, com livros de Camões na prateleira, um gesto. Na véspera da partida, subi ao mirador da Senhora do Monte, o Tejo dourado ao pôr do sol. O vento sussurrava promessas, e pela primeira vez em anos, sorri de verdade. A vingança fora o meu inferno, mas o fim dela, a porta para o céu, ou pelo menos, para a paz. Obrigado, Miguel, murmurei. Por me teres dado força. Desci as escadas de Alfama uma última vez, as ruelas e quando com memórias. Não de ódio, mas de amor, o laço que nem a morte cortara. O futuro. Aberto, como o mar. E eu, finalmente livre, navegaria nele.